Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a lei de Faraday. A lei de Faraday ela tem uma importância muito grande aí nas tecnologias, com a aplicação aí do funcionamento do gerador de energia elétrica. Então vamos ver como é que essa lei funciona, olha só. Para entender a lei de Faraday, a gente vai entender primeiro um conceito chamado de fluxo magnético. A gente lembra, vocês lembram, né, dos conceitos lá do campo magnético, aonde o ímã ele produz um campo magnético e a gente pode representar esse campo magnético através de linhas de força, né? Então essas linhas de vermelho aí representam as linhas geradas aí por um ímã, né, de um campo magnético. E se você colocar na frente então desse campo magnético uma região, uma figura fechada, por exemplo, uma espira condutora, que é o que a gente vai tratar aqui, algumas dessas linhas vão atravessar o interior dessa espira, como a gente pode ver no desenho. Então, parte dessas linhas elas atravessam a espira condutora. Então, esse número de linhas que atravessa essa espira condutora é o fluxo magnético, né? Quanto mais linhas atravessam essa região dessa espira, maior é o fluxo magnético através dessa espira. Isso depende, por exemplo, do tamanho da espira, depende se a espira está inclinada ou se ela está na direção do campo, né? Isso então pode alterar o fluxo magnético. Mas a intensidade desse fluxo magnético depende basicamente então do tamanho dessa espira e da inclinação dela e da quantidade de linhas de campo que estão passando por ali. Então, olha só, o fluxo magnético, que é representado por essa letra grega φ, parece esse Ozinho cortado, ele depende então do B, que é o campo magnético, do A, que é a área da espira, e do cosseno do ângulo entre a área da espira e o campo magnético. Então é a multiplicação desses três fatores. Agora vamos entender o que o Faraday fez no experimento dele, que ele conseguiu descobrir como que produz a energia elétrica através do campo magnético. Olha só, o que Faraday estava tentando fazer, na verdade, era meio que fazer o contrário do experimento de Ørsted. O experimento de Ørsted, como a gente viu nas últimas aulas, ele conseguiu descobrir que a corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético e com isso é possível utilizar a corrente elétrica para movimentar o ímã e inclusive fazer motor elétrico, alto-falantes e outras coisas. Mas o Faraday ele pensava se isso era possível de maneira inversa, ou seja, se a corrente elétrica produz campo magnético, né, será que é possível fazer o contrário? Será que é possível usar o campo magnético para produzir a corrente elétrica? É isso que Faraday tentou fazer. Então, olha só, como é que ele fez? Ele pegou uma espira condutora, várias espiras na verdade, que a gente chama aí de bobina, e colocou num detector de corrente elétrica, né, um multímetro, por exemplo. E ele colocou um ímã próximo a essa espira, né, porque a gente sabe que se a gente passar corrente elétrica nessa espira, a espira ela pode puxar ou empurrar o ímã. Mas e o contrário, né? Será que se eu colocar o ímã ali e colocar isso no medidor de corrente elétrica, será que ela produz corrente elétrica? Bom, o Faraday colocou o ímã ali perto, parado, e ele viu que o detector de corrente elétrica não mostrava sinal nenhum. Mas quando ele foi movimentar o ímã, ele foi tirar o ímã dali, ele percebeu que o medidor de corrente elétrica acusou corrente elétrica. Então, toda vez que ele movimentava o ímã próximo da espira, esse medidor de corrente elétrica detectava a corrente elétrica passando na espira. Então, essa é a ideia da geração de energia elétrica. Toda vez que você movimenta um ímã perto de uma bobina ou de uma espira elétrica, de uma espira condutora, ela produz então corrente elétrica. E esse é o princípio do gerador de energia. Basicamente, são várias espiras, né, várias bobinas, e você tem ali um ímã que se move perto dessa espira, ou a espira que se move, ou é o ímã que se move, e isso produz então corrente elétrica nessas espiras elétricas condutoras. Então, ó, como que o Faraday explicou esse efeito? Ele explicou justamente através da variação do fluxo magnético, né? A gente viu que o fluxo magnético é a quantidade de linhas de campo magnético que passa na espira. Então, quando você muda esse fluxo, você consegue produzir a corrente elétrica na espira. Então, quando o ímã está parado, ele observou então que quando o ímã estava parado, o fluxo magnético na espira é constante, porque se o ímã está parado, as linhas que passam pela área da espira vão ser sempre as mesmas. Agora, quando você afasta ou quando você muda a inclinação do ímã, você altera essa quantidade de linhas que passa
pelo interior da espira, né? Então, quando muda a posição do ímã, o fluxo magnético também muda. E essa mudança de fluxo magnético no tempo é que faz com que a corrente elétrica surja na espira condutora. Então, olha só, mostrando aí mais uma vez o exemplo, né? Então, se você tem uma espira e movimenta o ímã para frente e para trás, você altera o fluxo magnético nessa espira, ou se você inclinar o ímã também, você altera, e isso produz a corrente elétrica na espira. Bem tranquilo assim. Pessoal, vou estar utilizando com vocês aqui um simulador virtual para a gente entender um pouquinho então a ideia do experimento de Faraday, né? Então aqui, ó, fazendo semelhante lá, tem uma espira, né? Tem aqui até os pontinhos azuis que representam as cargas elétricas dessa espira condutora. Então tem várias espiras, né? A gente pode chamar isso aqui de uma bobina. E ela está conectada aqui a que seria, né, ao invés de ser um detector de corrente elétrica, tem uma lâmpada, né? Então, se passar corrente elétrica, a lâmpada acende. Então, aqui a gente tem um ímã e aqui as linhas de campo magnético representado por vários ímãzinhos, né? Como se fossem então as linhas de campo magnético produzidas por esse ímã. Então, note aqui que algumas linhas atravessam a espira e, como no experimento de Faraday, o simples fato de você manter esse ímã aí parado na frente da espira não produz efeito nenhum. Agora perceba, olha só, quando eu movimentar o ímã, olha só, quando eu movimento o ímã, as cargas elétricas na espira se movimentam. E esse movimento produz corrente elétrica e a lâmpada acende. Então, toda vez que você movimenta um ímã próximo aí de uma espira, você produz então essa corrente elétrica. E o efeito é igual se eu pegar a espira e movimentar também. Ó. Perceba que se eu pegar e movimentar a espira perto do ímã, né, eu tenho então a produção de corrente elétrica. Quanto mais longe, né, o campo magnético é menos intenso, mas se você movimentar, note que aparece um pouco de corrente elétrica. Mas então, quanto mais perto, mais intenso é o campo, e se eu mudo então esse fluxo, surge então a corrente elétrica. Pessoal, nesse experimento a gente consegue observar que tem um ímã se mexendo perto de uma espira, né? E ele produz então ali, ó, se você olhar no multímetro, um sinal de corrente elétrica. Então, toda vez que esse ímã está se movendo perto ali daquela espira, daquela bobina condutora, na verdade, né, são várias espiras, você tem ali a produção. A hora que ele para, pode observar então que para de ter corrente elétrica. Apesar do ímã estar parado na frente, tem campo, mas não tem o movimento do fluxo, né? A hora que o ímã começa a se mexer, então, aparece o sinal da corrente elétrica. Então, o que a gente está vendo aqui é o princípio do gerador elétrico, é você variar o fluxo magnético perto de um ímã. Toda vez então que ocorre a variação então do fluxo magnético, você tem uma tensão sendo produzida nessa espira, e essa tensão, em alguns lugares, ela é chamada de força eletromotriz. Então, essa tensão que é produzida na espira através do movimento do ímã. Então, como você produz uma tensão, se você ligar isso num circuito, você produz então uma corrente elétrica. Então, uma coisa muito importante aqui, como a gente viu ali até no experimento de Faraday, né, nos conceitos, o fluxo magnético ele depende de três fatores: do campo, da área e do ângulo. Esses três fatores, então campo, área e ângulo. O campo magnético é aquele campo que atravessa a espira ou a bobina, né? A área seria a área da espira ou a área da bobina. E o ângulo é o ângulo formado entre a espira, a área da espira, e a direção do campo magnético. Então, toda vez que você muda qualquer um desses fatores, campo, área ou ângulo, você produz corrente elétrica na espira. O que é muito utilizado, que a gente vai ver aqui na geração de energia, é a variação do ângulo, né? Que ela é mais fácil de você girar a espira várias vezes ali, bem rápido, para poder produzir a corrente elétrica. Então, no gerador de energia elétrica, o que ele utiliza basicamente é a movimentação de uma espira ou de uma bobina perto de um ímã. Ou o contrário, tem alguns que normalmente fazem o contrário, né? Eles pegam um ímã e colocam para se mover perto de uma espira. O efeito é o mesmo. Mas a ideia aqui então é que quando você faz esse giro, você gira o ímã ou gira a espira, você está variando o ângulo da espira com o campo magnético. E isso provoca então a variação do fluxo magnético. Então, no gerador de energia, a corrente elétrica é produzida através da variação do fluxo magnético com o ângulo da espira. Então, olha só, você tem aqui um esquema, né, onde você tem um ímã. Então, nesse caso aqui, ó, no meio, você tem uma espira condutora, e essa espira que gira
fazendo então a produção de energia elétrica. Como eu falei, tanto faz você girar a espira ou você girar todo o conjunto ali dos ímãs, né? Colocar ele para girar ao redor ou no centro também. A gente vai ver aqui que normalmente geradores de energia colocam as espiras na extremidade e colocam o ímã no centro para rodar, que é mais fácil. Mas qualquer um dos dois efeitos produz então a corrente elétrica na espira. Então, nas usinas hidrelétricas, por exemplo, o trabalho é só você colocar alguma coisa para rodar, né? Só voltando aqui um pouquinho, então, o que você poderia colocar para rodar? Você pode colocar uma manivela, você pode colocar sei lá, um pedal, colocar alguém para pedalar, você pode colocar qualquer coisa para se mover. O que interessa aqui é você movimentar o ímã ou movimentar a espira, não importa que tipo de coisa você vai usar para movimentar. E aí que surgem vários e diversos tipos aí de usinas geradoras de energia elétrica, porque utilizam meios diferentes para movimentar o gerador. Então a ideia de um gerador de energia é basicamente você pegar então fazer esse ímã rodar para fazer essa variação de fluxo ficar constante e manter sempre esse campo se mexendo, né, vamos dizer assim, mudando para produzir a corrente elétrica. Então eles colocam alguma coisa aqui, ó, para movimentar. Nesse caso aqui, a gente vai simular uma usina hidrelétrica, né? Então perceba que aqui você tem um ímã, né? E ele está ligado a uma roda d'água. Então essa roda d'água, ela funciona como se fosse a turbina da usina hidrelétrica. E esse ímã como se fosse aquele ímã do gerador lá dentro da usina. E aqui você tem então as espiras, né? A gente pode ver aqui que tem as cargas elétricas e nesse momento está tudo parado. Agora, quando eu começo a derramar água e o sistema começa a girar, esse ímã se mexe para frente e para trás, provocando então uma constante variação desse fluxo magnético. Olha só, vou colocar o campo aqui, ó. Então perceba que toda vez que o ímã se mexe, esse campo ele se mexe para frente e para trás, para frente e para trás. Então ele fica mudando aqui, ó, o fluxo magnético dentro dessa espira o tempo todo, produzindo corrente elétrica, ok? Então perceba que essa corrente, como ele gira, ora ela está para um lado, ora ela está para o outro. Então as cargas elétricas vão e voltam, vão e voltam. Essa corrente elétrica a gente chama de corrente elétrica alternada, que é a corrente elétrica que a gente tem aí no uso convencional da nossa casa. Essa corrente elétrica da tomada, ela é uma corrente elétrica alternada, ela vai no sentido e volta, vai no sentido e volta. Diferente da corrente elétrica de uma bateria, por exemplo, que é uma corrente elétrica contínua. Mas então é assim que é produzido a energia elétrica, através da rotação do ímã, que provoca a variação do fluxo magnético na espira, produzindo a corrente elétrica. Então, olha só, a usina hidrelétrica utiliza então a força da água para movimentar o gerador. O deslocamento da água gira então a turbina, e a turbina, por sua vez, faz girar o gerador de energia, que é o mesmo processo que nós vimos ali. Ele apenas movimenta vários ímãs próximos de espiras elétricas condutoras e isso produz energia elétrica. A turbina funciona como se fosse uma enorme roda d'água, né? A água cai, faz girar e ela gira o gerador. Então aqui nessa foto a gente vê, ó, a instalação aí de um enorme conjunto de ímãs, né? Nesse caso aqui, esses que vocês estão vendo aí na imagem, são vários ímãs que estão sendo instalados em uma usina hidrelétrica, eles são gigantes. Então é esse conjunto aí que gira, produzindo então a energia elétrica. Bom, o que diferencia então uma usina e outra é o que vai fazer movimentar o gerador. No caso de uma usina a carvão, o que vai mudar é que ao invés de você ter água caindo, você tem água sob pressão de vapor, né? Essa água sob pressão de vapor que movimenta a turbina. Ela vem de uma caldeira, né, aquecida através do carvão, da queima do carvão. Então o carvão queima, aquece a água como se fosse uma enorme panela de pressão. A pressão do vapor faz movimentar essa turbina, que por sua vez gera o gerador. Então perceba que o gerador está sempre, ele é sempre o mesmo processo. Um gerador são vários ímãs com espiras que ficam ali girando e produzem a corrente elétrica. O que muda então é aquilo que está sendo usado para movimentar esse gerador. Então na usina a carvão é a pressão do vapor aquecida através da queima do carvão. E esse processo ele é utilizado de outras formas também. Tem lugares que utilizam até energia solar, né, vários espelhos e refletores e miram num único canto para aquecer a água e produzir esse vapor. Então funciona com o mesmo processo. O que muda de uma usina a carvão para uma usina nuclear é apenas o material que é utilizado para aquecer, porque a usina nuclear ela funciona bem parecido com a usina a carvão. Você tem
o mesmo processo, você tem um gerador de energia que é movimentado por uma turbina e essa turbina também é movimentada por vapor de água, semelhante à usina a carvão. O que diferencia aqui é o que aquece a água. Na usina a carvão, é a queima do carvão que aquece a caldeira e produz a pressão do vapor. Na usina nuclear, você tem um material radioativo que aquece essa água e provoca então a evaporação e a pressurização do vapor. Então, a diferença básica entre a usina nuclear e a carvão é o material que é utilizado para aquecer a água, mas o restante do processo é bem semelhante, ou seja, você tem a pressão de vapor que faz girar a turbina e faz girar o gerador de energia. Qual que é a vantagem ou desvantagem de uma ou de outra, né? A vantagem da usina nuclear é que uma quantidade muito pequena, alguns poucos quilos ali de material radioativo, é capaz de gerar uma quantidade muito grande de energia, né? E comparado, por exemplo, a essa mesma quantidade de energia para uma usina a carvão, você despejaria aí toneladas de carvão no ar, né? Fazendo então com que esse processo ficasse muito grande e caro e poluente, né? Porque você queima o carvão, você joga fumaça no ar. Então, você precisaria de toneladas de carvão para poder gerar a mesma quantidade de calor que poucos quilogramas de material radioativo. Então, a usina nuclear ela consegue ser menor, mais compacta do que uma usina a carvão e gastar assim, uma quantidade menor de material. Mas qual que seria a parte ruim de uma usina nuclear, né? A parte ruim é que como você tem muita energia sendo produzida em pouco espaço, você precisa tomar muito cuidado para controlar essa energia, né? O fogo do carvão, vamos pensar assim, né? Você tem carvão na churrasqueira, você taca água ali, areia, alguma coisa, você apaga o fogo em caso de emergência. No material radioativo, isso não acontece. A radiação de um material radioativo ela demora às vezes até aí vários anos ou até décadas para acabar, para diminuir a um nível aceitável de radiação. Então é como se não tivesse como você apagar o fogo dele. Não tem como você desligar esse material. Ele fica emitindo radiação constantemente, então mesmo depois que você tira esse material dali da usina, ele precisa ser guardado e tratado num lugar especial para que essa radiação não se esparrame, né, não se esparrame pelas regiões, pela sociedade, provocando aí efeitos nocivos à saúde. Então esse que é o problema do material radioativo utilizado na usina nuclear. Então cada um tem sua vantagem e desvantagem. Aliás, muitas usinas nos Estados Unidos, na China, elas ainda são usinas ou nucleares ou usinas a carvão. Então esses países não têm tantas usinas hidrelétricas assim como tem aqui no Brasil, por conta da questão até dos rios, né? Aqui no Brasil nós temos muitos rios com muito espaço para construir usinas hidrelétricas que precisam alagar aí áreas muito grandes e represar água. Lá os rios são bem menores do que temos aqui, né? E em alguns lugares até a questão do espaço é complicado. Então, por isso eles utilizam nos Estados Unidos, na China e em outros países, eles utilizam muito as usinas nuclear e as usinas a carvão. O mesmo processo também aí na usina eólica, né? Você tem lá um gerador, então o que diferencia aqui é que ao invés de ser pressão de vapor ou água caindo, você coloca uma hélice para movimentar o gerador de energia. Então, só lembrando aqui, esse processo de geração de energia elétrica vem do processo de você mudar o fluxo magnético, né, nas espiras, né, ou movimentando essa espira ou essa bobina perto do ímã, ou movimentando o ímã perto da bobina. E isso produz então energia elétrica na espira.